testemunho de uma enfermeira cristã que acompanhou o cantor Cazuza no palco do drama de seu sofrimento e morte, como vítima da AIDS, uma história em que o amor, a paz e a graça de Cristo se tornam transbordantes, na experiência de alguém que só conheceu Deus nos derradeiros momentos do show de sua vida. Perfil da autora Ana Maria da Costa, enfermeira da Faculdade de Enfermagem Luísa de Marilac, Rio de Janeiro, bacharel em Educação Religiosa pelo Instituto Batista de Educação Religiosa Rio de Janeiro, membro da Primeira Igreja Batista no Andaraí, Rio de Janeiro, formado no curso de Clínica Pastoral, Capelania, pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, 10 professor ou doutor Jacques Ong, como realizou estágio no Hospital Batista em Fortaleza, Ceará, entre outros. Supervisora de turma do técnico de enfermagem do Colégio Bezerra de Araújo no Hospital de Cardo Sás Fontes, Rio de Janeiro, missionária efetiva pela Junta de Missões Mundiais junto ao Centro Médico Bá em Assunção, Paraguai, onde vem trabalhar em início de outubro de 1995, trabalhando também no interior do Paraguai, levando o Evangelho de Jesus às pessoas carentes. Atuando também com o trabalho social há 3 anos. Bem que ele tentou. Lutou até o fim do mundo, mas a doença o venceu. A AIDS fez mais uma vítima famosa. Levou Cazuza, um fenômeno da música brasileira, um cantor e compositor que fez as pessoas pensarem. Não era um simples criador de música, mas um pensador que retratava a maneira ousada e arrojada como suas ideias, filosofia e ideais. Era inconformado com a luta dos menos favorecidos, usando declarações e protestando muito usando suas músicas e músicas como armas. Cazuza foi, mas sua obra continua. As gravadoras fez álbuns especiais que estão fazendo Cazuza uma eterna lembrança. Particularmente, eu o admiro como músico. E acho que uma pena ele morreu tão cedo. Sinto que ele poderia começar entre nós hoje, e escolher outro tipo de vida. No entanto, o grande compositor, cantor e poeta teve sua escolha democrática de vida. O mundo inteiro lamenta e chora sua partida. Ele não morreu, continua vivo através de suas músicas, que revelam uma pesquisa dessa geração. Na sua busca, Cazuza incomodou muita gente. Disse tudo, ou o que tinha direito. Mas também, sabia ouvir a palavra de Deus. Hoje, para a honra e glória de Deus, escrever sobre a experiência vivida durante 1 ano e 3 meses, depois de assistir a Cazuza, no Rio de Janeiro, São Paulo e Estados Unidos. Neste livro, relato de um testemunho vivo, do meu trabalho com o Cazuza. O início de uma jornada, Rio de Janeiro. 17 de março de 1989, lembro-me claramente, era uma tarde linda de domingo. Concluo a chegada do EBD, e o culto da manhã, quando o telefone tocou. Era a Hilda, uma amiga de trabalho que me ligou, para saber se podia ficar uma noite, com um paciente na Clínica São Vicente. Disse-lhe que sim. E às 18h30 já estava no caminho da clínica. Ao chegar, identifiquei o paciente, com o qual eu iria ficar, que era um paciente portador do vírus HIV, que era Cazuza. Perguntou-me se eu tinha algum preconceito, pois nessa época a pesquisa sobre vírus HIV ainda estava em fase inicial, e o esclarecimento sobre uma doença era pouco, o que costumava ser com pessoas da área de saúde, que tinham recebido trabalho. Disse que não, então ela me pediu que fosse para o quarto 207, caminhei com segurança até o paciente,
pois não seria a primeira vez que iria trabalhar com um portador do HIV. Logo que cheguei à porta, uma senhora bastante educada veio me receber. Boa noite, você é a enfermeira que vai ficar com o paciente? Sou eu mesma, e ela disse, meu nome é Lucinha Araújo. Sou a mãe do paciente. Pode entrar, ele já está esperando, no quarto além do Cazuza. Também podia ver alguns amigos dele. Apresentei-me, foram amigáveis, já cheguei brincando, porque estava muito queimado na praia e perguntei como poderia ter aquela cor. Sua mãe era bastante branca, puxei o meu pai, ele é negro, falou-me sério. Dias depois, quando conheci seu João Araújo, e vi que fazia jus a uma música exagerado, usada por Cazuza. Seu João Araújo era simplesmente moreno. Mas voltando ao assunto principal desta primeira parte, que é uma apresentação. Horas após, seus amigos foram embora. Cazuza levantou-se da cama e foi para uma mesinha onde, muito agitado, fumava. Ele escrevia uma letra de uma música, Cobaias de Deus, música do LP, Burguesia. Eu estava sentado um pouco distante. Eu lia um livro e, de vez em quando, observava aquela agitação. Em certo momento, ele parou de escrever, e bastante explosivo, gritou comigo, por que está me olhando? É bom você ficar sabendo, que eu não gosto que ninguém me observe quando estou trabalhando. Respondi-lhe, à altura, não grite comigo. Se você sabe que estou te olhando, é porque você também está me olhando. Com o barulho da conversa, Lucinha Araújo, que dormia na sala ao lado, entrou no quarto assustada, e perguntou, o que está acontecendo? Nada, mãe, ela está me olhando, e não gosto de trabalhar com ninguém me olhando. Por que você não vai dormir, meu amor? Já são 1h10 da manhã. Já calmo, disse, então vou escrever mais um pouco, depois eu deito. E depois de ela se retirar-se do quarto, fui atrás dela para explicar o ocorrido. Desculpe-me, dona Lucinha Araújo, mas foi necessário responder à altura para que haja respeito, pois fiquei sabendo que ele é um paciente bastante rebelde, e não deixam as enfermeiras cuidarem dele. Se eu demonstrar fraqueza, ele jamais deixará ser tratado devidamente, como a doença pede. Não, tudo bem, não há como você pedir desculpas. Foi bom agir assim, pois houve uma enfermeira que teve medo, aí ele tomou conta na situação, jogou o termômetro para cima, e não deixou ela passar, após rir. E nunca tomava os comprimidos na hora certa. Acredito que você conseguiu o certo. Quando voltei para o quarto já estava tudo sob controle. Na manhã seguinte ele apareceu como se nada tivesse acontecido, foi ao banheiro, lavou o rosto e tomou o café. Nesse momento, desci ao refeitório. Após também tomar o meu café, subi para despedir-me e qual foi a minha surpresa? Vê-lo tomar a minha mão, alisá-la e pedir que voltasse no dia seguinte, pois gostou muito do meu trabalho. Acreditava eu dentro de mim, que depois de algum incidente e pela forma de implicância com as enfermeiras que ele tinha, que nunca voltaria a ficar com ele, porém, já na porta, escutei-o falar com a mãe, gostei dela, essa, é das minhas. Quero levá-la para casa. Vou precisar mesmo de uma enfermeira, para me acompanhar. Na noite de terça-feira, quando voltei à clínica, em São Vicente, encontrei-o bastante disposto e já com a promessa de alta hospitalar. Conversamos muito, e no meio da conversa me perguntou se aceitaria ser sua enfermeira particular, assim que ele deixasse a clínica. Eu disse, se você quer, eu aceito. Talvez amanhã você não precisa ir à clínica, já pode ir direto para a minha casa, minha mãe depois te passa o endereço. Eu vou passar o endereço, Cazuza, mas é bom, a Ana ligar para confirmar,
Se você realmente teve alta, e mesmo Ana, você liga antes. Está certo, eu ligo para cá. Cazuza, eu havia esquecido de contar. Seu médico achou melhor você mudar de apartamento pelo fato de ser duplex e como paredes de vidro. Eu consegui um apartamento no Leblon, aqui perto. Amanhã vamos vê-lo. Se você gostar, vamos fazer a mudança. Quando Cazuza teve alta, nós já fomos direto para esse apartamento, que fica na rua Visconde de Albuquerque. Uma noite fica eu e outra Dona Dulce, enfermeira que divide os plantões comigo. Dulce era uma pessoa maravilhosa, já quase chegando na casa dos 50, o que fazia nutrir por Cazuza um tratamento quase materno, o que fez ele algumas vezes reclamar comigo do serviço dela. Apesar de ser único filho, criado no meio da classe média alta e saber de todas as regras que uma boa etiqueta pede, Cazuza era uma pessoa muito simples e vivia bem com todas as classes. Certa vez, conversando comigo, disse-me: Ana, eu sou o mesmo do asfalto, e realmente eu pude comprovar isso. Com o passar de um mês, a Dulce resolveu não mais acompanhá-lo e entrou em lugar a Márcia, que de cara, ele a apelidou de Edimota, devido à semelhança com o cantor. O tempo foi passando e cada dia crescia mais a amizade entre eu e Cazuza, e com a nossa amizade crescendo, pude admirar as características dele, principalmente sua independência, que era um ponto muito marcante. Sentindo-me já à vontade com ele, eu comecei a preparar-me para o momento em que meu Deus daria a oportunidade do amor vivo e transformador de Jesus. Foi uma vez em abril, que Deus me concedeu essa oportunidade principal. Após o almoço, Cazuza me chamou para irmos à gravadora Polygram na Barra da Tijuca, onde estava gravando o LP Burguesia. Assim que lá chegamos, comecei a notar que ele estava com muita febre. Pedi que desse um tempo e depois entrasse no estúdio, porém respondeu que não poderia parar. Certa altura, faltando energia elétrica, e os músicos saíram todos para lanchar, ficando apenas nós dois no estúdio, ele veio e ficou deitado em um sofá, que os músicos improvisaram especialmente para ele. Mediquei-o. E depois da febre ter passado, ele abriu os olhos e me disse: a energia não voltou. Acho melhor irmos embora. Também acho, está ficando tarde. E aí? Você está gostando das músicas? Estou sim, como as letras são profundas. Você já conhece o meu trabalho? Não se esqueça de nos ajudar, deixando seu like e se inscrevendo no canal para ficar por dentro das partes seguintes deste testemunho maravilhoso da irmã Ana. Fique agora com a segunda parte deste livro narrado. Valeu e obrigado. Sabia que você existia, e que era do Barão Vermelho, mas nunca parei para observar o seu trabalho. Disse ele: por favor, me dê um copo com água? Após tomar água, eu disse a ele: você é tão calmo. Disse ele: eu não. Sou muito agitado. Você sabia que eu fumei meu primeiro cigarro de maconha com 12 anos? E até saiu nas revistas, contigo, amiga, e veja, sério? Eu estudei no Colégio Santo Inácio, em Botafogo. Era um colégio de padre, já dá para imaginar. Eles eram super rígidos, mas isso que era o barato da coisa. Sei que também não era o único a aprontar. Existiam uns 15 que odiavam os estudos, iam para o colégio apenas para deixar os padres de cabelo em pé, ficava olhando para o teto. Eu sempre fui muito maluco, desde quando fazia o ginásio. Minha mãe tinha um Fusquinha, e ela deixava eu dirigir. Meu pai, vendo uma minha loucura pelo carro, me fez uma proposta. Caso eu passe no vestibular, ele me daria um carro. Estudei feito um bom garoto. No dia anterior ao vestibular, fui para a farra e cheguei em casa às 4 da manhã no maior porre e tinha que estar em pé às 6 horas. Sultado, minha mãe me levou arrastado para o local da prova, porém para surpresa dela eu fui aprovado, ganhei meu carro, assisti uma semana de aula e nunca mais coloquei os meus pés lá. Que loucura! Não acha?
Realmente, eu sempre fui muito louco, eu sempre gostei de me sentir solto, dono da minha vida. Um dos meus maiores prazeres era ficar nos bares do Baixo Leblon até que todos fechassem as portas. Morei na Califórnia, cidade muito promíscua onde as garotas e garotos de programa te abordam a cada segundo nas ruas. Já fui preso junto com o barão. Uma vez por porte de maconha. Você sabia que eu sou bissexual? Pois é, sou. Sempre andei a 1000 por hora. Eu tenho consciência porque peguei AIDS, essa maldita doença sem volta. Eu estou falando muito. E você? Me fale sobre você. Eu não tenho muita coisa a falar. Eu estudo, faço seminário, gosto muito da minha profissão e quando estou de folga, o que é raro, gosto muito de um teatro ou um cinema, gosto muito de trabalhar com gente. Dá para ver. Você sabe ouvir. São raras as pessoas que sabem ouvir. Por exemplo, eu tenho um bando de amigos, mas nunca nenhum deles parou para me ouvir, como você está fazendo agora. É verdade, eu gosto muito de ouvir. Inclusive eu tive um paciente com essa doença, pode falar Ana, a AIDS. Que mania que as pessoas têm de ficar falando essa doença, pois é, eu cuidava desse paciente com AIDS e também gostava muito de ouvi-lo. Neste momento houve um silêncio na sala. Pois é Ana, resumindo, nessa corrida toda, eu me esbarrei com a AIDS. Como te falei, estou ciente de que eu vacilei, eu sou um pecador, um grande pecador, realmente você é um pecador, como você próprio está dizendo, mas isso não importa. Existe uma pessoa que te ama muito. Uma não, várias. Meu pai, minha mãe, você, meus amigos. Não são dessas pessoas que eu estou falando. Estou falando de alguém superior a todos nós. Essa pessoa é Jesus. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele ama as pessoas como elas são. Não é necessário uma mudança primeiro, essa mudança acontece a partir do verdadeiro convívio com Ele. Jesus te ama muito e eu também. Quer dizer que você é crente? Eu não gostava de pessoas crentes, sabe por quê? Não faço ideia. Porque elas se julgam melhores que os outros. Um certo crente entrou em minha casa e disse-me que eu era um maconheiro perdido, que eu precisava mudar de vida para Deus me amar. Agora você vem e me fala diferente desse mesmo Deus. Parece um paradoxo, mas é verdade. Por pior que seja o pecado, Jesus ama o pecador. Então é verdade, os crentes me amam mesmo. Você vai ver quando chegarmos em casa, vou te mostrar um monte de fitas, discos e bíblias que eles me mandaram. Só bíblias são umas 15. Realmente eles te amam, ainda mais agora que você declarou a sua situação à imprensa. Todos eles estão orando por você, e eu também estou orando muito por você. Desculpe-me, mas preciso interromper a conversa de vocês por uns minutos. Fique à vontade. Cazuza, como a energia não chegou ainda, resolvemos marcar outro dia para dar continuidade à gravação. Só falta a sua opinião, por mim tudo bem. Vamos embora, Ana. Depois daquele dia surgiu uma nova fase em nosso relacionamento. Ele me mostrou as bíblias que ganhara e ficou fácil estudarmos juntos. Ele mesmo separou uma bíblia e colocou ela à cabeceira de sua cama. Eu comecei a sentir-me fortalecida a falar a cada oportunidade do amor de Cristo, principalmente pelas cartas que eu e ele recebíamos com mensagens bíblicas e dizendo que estavam orando por ele e pelo trabalho que eu estava realizando. Eram cartas de todo o Brasil que chegavam todos os dias, e tenho certeza que foram as orações desses irmãos que me sustentou em muitas situações difíceis que passei em companhia de Cazuza. Uma dessas situações aconteceu no mês de abril, num dos plantões de Márcia. Cazuza concedeu uma entrevista a uma jornalista da revista Veja, a qual falou do seu último trabalho e da sua convivência com o vírus do HIV. Fora uma das raras entrevistas que ele concedera no seu período da doença, entrevista essa que gerou um grande problema. No dia 26 de abril, data em que a revista contendo a reportagem chegou nas bancas, estávamos em Petrópolis, no sítio dos seus pais. Além de nós havia ainda alguns amigos íntimos dele, como o Bineco e o Zeca. Era uma tarde de domingo, estávamos comendo um churrasco e Cazuza estava muito bem,
ria e brincava, o tempo todo até que estacionou o carro do pai dele, e de dentro saiu Fernanda, secretária do Cazuza, com a edição 1077 da revista Veja, na qual trazia a foto do Cazuza e o título Cazuza, uma vítima da AIDS agoniza em praça pública. Após pegar a revista das mãos de Fernanda e ler o título da reportagem, entrou para o quarto e minutos após, chorava muito, e ninguém entendia nada, pois Cazuza não era de deixar-se abater por nada que a imprensa publicasse a seu respeito, mas eu já percebia que a causa era o conteúdo da reportagem que fora bastante cruel. Logo apareceu a febre, que aumentava a cada minuto, então resolvi descer com ele para o rio, pois a situação estava se agravando e ali no sítio não tínhamos aparelhos necessários para socorrê-lo. O colocamos dentro do carro e descemos a serra e cada vez mais a situação se agravava. Em determinado momento, Cazuza perdeu o sentido. Paralisou todo o corpo. A caseira que nos acompanhava começou a chorar. Falei com ela que orasse a Deus, pois ele é o único que pode reverter esse quadro clínico. Pedi a Bineco que parasse o carro, e lhe apliquei uma injeção. Esta injeção fez com que seus rins voltassem a funcionar, e o paciente retomou suas funções. Ao chegarmos na clínica São Vicente, fomos logo para a emergência e minutos após a injeção fez efeito e ele retomou a si, já brincando. Gente, o que aconteceu comigo deve ter sido grave, pois olhe para o Bineco, de preto ficou vermelho. Sorrimos todos aliviados, me afastei do quarto e agradeci a Deus, por mais uma vitória. No dia seguinte toda a edição da revista foi recolhida das bancas. Desde o momento que aceitara o convite para estar acompanhando Cazuza, estava ciente que junto a aceitar a enfrentar todas as ciladas que Satanás iria investir sobre a minha vida, e não foram poucas, as vezes que ele tentou prejudicar o meu relacionamento com Cazuza, a ponto de me deixar desanimada. No auge do sucesso do LP O Tempo Não Para, Cazuza completava 32 anos de idade, e quis dar uma festa em seu apartamento, na qual foi bastante gente do meio artístico. A certa altura da festa, o ambiente não me deixava à vontade. Deixei a sala e fui para o quarto onde peguei um livro e comecei a folhear. Minutos após entrou Cazuza com um copo de uísque, me pedindo um comprimido de AZT para tomar, pois sua medicação era de 6 em 6 horas, e já estava passando do horário. Não, Cazuza, você não pode tomar o remédio com a bebida. Eu tomo com o que eu quiser. Pega o AZT, eu não vou fazer isso. Ou o remédio ou a bebida. Você não manda na minha vida. Você já conviveu comigo bastante para saber que eu odeio que me deem ordem. Eu não estou lhe dando ordens. Presidente da República, se estiver sob os meus cuidados vai ter que receber a minha medicação. Se exploda com sua medicação, disse ele. Virei as costas e voltei a folhear o livro. Ele ficou calado por algum tempo. Após, sentou-se e pediu que eu jogasse o copo com o uísque todo pela janela do apartamento, pois não iria mais beber e queria tomar o remédio. Você deve estar querendo que eu vá presa, não posso jogar o uísque pela janela, mas vou abrir uma exceção para você. Você está chateada comigo, Aninha? Só um pouco. Este pouco não vai fazer você ir embora, ou vai? Não, meu garotinho, era assim que eu às vezes o chamava, ainda bem. Começamos a sorrir e o clima pesado que havia surgido logo desapareceu. No fundo, essas desavenças, quando vistas aos olhos espirituais e enfrentadas com discernimento, só serviram para aumentar nossa amizade. Muitas vezes, até fora do meu plantão, Cazuza me ligava para passar o fim de semana em Petrópolis com ele me chamando para pegar um frio como costumava falar. Eu já não o via como um paciente e sim como um grande amigo, e tenho certeza que era recíproco, ele gostava muito da minha presença e isso me deixava à vontade. Certo sábado, quando estava de plantão, o Gilberto Gil ligou para convidar Cazuza para a festa de aniversário da Flora Gil, sua esposa. Logo ele me chamou para acompanhá-lo. Como eu estava de tênis e jeans, pedi a ele emprestado o motorista e o carro para buscar em minha casa roupas adequadas. Ele lamentou:
Puxa, se o Gilberto tivesse ligado antes, nós poderíamos ter saído e eu lhe comprava algumas roupas, numa dessas boutiques aí de Ipanema. Você não precisa ir para sua casa, minha mãe pode ajudar. A princípio fiquei constrangida, mas Dona Lucinha Araújo, que estava presente, me disse: vamos lhe fazer à vontade, vamos lá no meu guarda-roupa e escolha a roupa e o sapato que quiser. Não teve jeito, acabei indo à festa com as roupas dela. Assim que me viu pronta foi logo dizendo: Ana, você está linda, parece uma rainha. A rainha do Mississippi. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse foi o versículo base em certo período que passei com ele, que foi quando alguns amigos o chamaram para frequentar uma seita denominada Santo Daime. Ele concordou e sempre ia às reuniões da seita, e isso me deixava muito triste, pois além de eu estar evangelizando, ele voltava fisicamente mal, sem contar o lado espiritual que só regredia. Comecei a orar muito para que Deus não o deixasse ser enganado por Satanás. Certa noite, quando cheguei para o meu plantão, não o encontrei. Quem veio atender a porta foi a Márcia, que estava bastante nervosa. Cadê o nosso paciente? Saiu desde cedo e não quis que eu fosse com ele, pois iria com os amigos para o tal de Santo Daime. Novamente essa seita? O problema é que quando ele vai a essa seita, volta para casa péssimo, com diarreia, dor de cabeça, febre, sem contar com chá de raiz que é só ele tomar e começar a passar mal. O certo seria ele parar de frequentar essas reuniões. Mas quem vai convencê-lo disso? Os próprios pais dele são contra ele frequentar essa seita. No fundo, acredito que até ele, o problema da insistência, é a vontade de ser curado. Assim que terminamos o assunto, ele chegou bastante mal, sudorese intensa e bastante febril. Demos-lhe um banho, administramos analgésico e logo ele adormeceu. Assim que Márcia foi para casa, eu li uns trechos da Bíblia e pedi a Deus para que falasse ao coração do Cazuza, mostrando-lhe que a seita Santo Daime não era o caminho certo, e que o fizesse desistir de frequentá-la. Acabei a minha oração e fiquei sentada ao lado dele. De madrugada ele acordou já disposto a Iracema, a empregada, já está dormindo? Claro, Cazuza, já são 2:05 da manhã. Você sabe fazer mingau? Sim. Mas, não é aquele de mamadeira não, eu quero aquele de maisena, mas bem durinho com canela em pó por cima. Eu sei sim, aguarde uns minutos que vou na cozinha fazer. Faz 2, um para mim e outro para você. No momento em que tomávamos um mingau, colocamos um filme no vídeo e enquanto assistíamos conversávamos sobre vários assuntos, e aos poucos levei a conversar para a seita do Santo Daime. Hoje você não dorme mais, quase 8 horas dormindo. Como no meu natural. Seu natural? Não entendi, é fácil. Conhece essa música? Pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir. Por isso é que gostamos dessa música, que é a nossa cara. Concordo contigo, mas deixa eu conferir sua temperatura, pois ontem quando você chegou estava bastante mal. É verdade? É sim, toda vez que você volta do Daime chega péssimo, com febre, diarreia, sudorese. Olha, vou ser sincera contigo. Sou sua amiga e só quero o seu bem e não concordo nada com suas idas às reuniões do Daime, pois isso está prejudicando a sua saúde, pois todo o cuidado que temos com a sua saúde aqui, você perde nessas reuniões, pois vem com diarreia e sudorese fortíssima, e você não pode perder líquido, ao contrário você tem que ingerir, senão daqui a pouco vamos ter que lhe internar para tomar soro. Você está com a razão, Ana. Se eu quero viver, eu não posso correr atrás de algo que só me prejudica. O pessoal vai ficar aborrecido comigo, mas eu vou dizer-lhes que não irei mais. Me faça um favor, pegue aqueles vidros cheios de ervas que eles me venderam e jogue-os fora. A partir daquele dia Cazuza nunca mais frequentou a seita Santo Daime, e eu pude sentir que era mais uma vitória de Deus naquele meu ministério, pois várias foram as pessoas que pediram para ele não frequentar a seita, inclusive seus pais, que ao saberem da decisão dele, ficaram muito felizes. Tudo isso acontecendo me animava cada vez mais a evangelizá-lo. Eu não desperdiçava as oportunidades.
cuidando do corpo e da alma. São Paulo. São Paulo surgiu por acaso em nosso caminho, pois Cazuza não tinha planos de fazer tratamento naquele estado, mas para mim pessoalmente foi uma bênção, pois naquele período que ali passamos, Cazuza deixou mostrar que o Espírito Santo estava modificando a sua vida. Nossa ida para São Paulo começou numa tarde, quando Cazuza me chamou para ir ao seu quarto e me disse: Ana, essa equipe médica que acabou de me ligar agora, é de São Paulo. Eles querem que eu vá para lá testar umas vacinas. Essas vacinas não são específicas para AIDS. São vacinas para câncer. O pai da Flora, esposa do Gilberto Gil, está tomando destas vacinas e está sentindo um efeito maravilhoso, pois como disse um médico, ela renova as células e a partir daí a gente vai tendo células novas. Você como enfermeira sabe disso. Então o vírus continua, mas é como se estivesse zerado no corpo da gente. Pois bem, essa equipe já me liga há meses. Eu até conversei com meu médico, pois estou com um certo medo de deixar o AZT. Afinal foi grande a burocracia que enfrentei para ter o direito de usá-lo. Até nos Estados Unidos precisei ir, só para assinar os papéis de autorização. Fui o primeiro brasileiro a utilizar o AZT. E por ser algo inédito no Brasil, só o próprio paciente assinando. Então isso me amedronta porque querendo ou não, o AZT tem me segurado até hoje, e você sabe que eu quero viver. Isso é verdade. Pois é isso, Ana. Mas o que eu queria saber de você, é se caso eu decida ir para São Paulo, você estaria disposta a ir comigo? Bom meu amigo. Isso eu não posso lhe dizer. Pois eu estou com a minha vida toda aqui no Rio de Janeiro. Você sabe que tudo o que eu mais quero, é te ver com saúde. Bom, você ainda não decidiu, não é? Ainda não. Então até lá, a gente decide. Ok? E foi assim, a equipe médica ligou várias vezes, vieram até a casa do seu João Araújo, marcaram a entrevista com Cazuza e a partir dali, ele começou a ter vários encontros com essa equipe médica, que vendo a ânsia dele de lutar pela vida, se prontificaram a lutar junto com ele. Não demorou muito os médicos a adquirir a confiança de Cazuza, e uma tarde quando cheguei para ficar com ele, recebi a notícia que ele iria para São Paulo, para testar essa vacina. De início não pude acompanhá-lo, mas dias depois me ligaram pedindo para eu encontrar-me com ele. Como minha vida aqui no Rio estava toda compromissada, eu ficava com ele apenas nos finais de semana, e nos dias úteis voltava para o Rio. Porém, como disse antes, havia surgido um elo de amizade muito grande entre Cazuza e eu, e sempre me chamava para ficar direto com ele. Quando chegou o mês de agosto, ele meio sem graça, me chamou, e disse: Ana, sei que é pedir demais, e você tem todo o direito de dizer não, mas será que daria para você trancar sua matrícula, e ficar de vez comigo aqui em São Paulo? E-book narrado. Fiz parte deste show, parte 4. Você poderia ficar de vez comigo aqui em São Paulo. Pois até agora eu não consegui adaptar-me com nenhum enfermeiro. Já com você é diferente. A gente se entende. Caso você aceite, você tira uma licença no seu serviço da prefeitura. Meu pai é amigo do prefeito, e resolve isso para você. Tudo bem? Eu vou para o Rio, vou resolver tudo. E quando voltar já fico de vez. A minha ida de vez para São Paulo, me rendeu vários momentos emocionantes. Um deles foi assim que cheguei com as malas. Estava uma noite muito fria em São Paulo, e antes, no avião, a secretária havia comentado que Cazuza estava inquieto com medo de eu desistir e não mais querer ir para São Paulo, e eu pude sentir o quanto ele gostava de mim. No exato momento em que entrei na casa, pois logo perguntei a seu João Araújo, que estava sentado junto à lareira: cadê o meu gatinho? Logo ele apareceu com um sorriso lindo, cheio de felicidade, e me disse: seu gatinho está aqui, e ele é todo seu. Isso me emocionou muito, pois eu senti o quanto ele se apegara a mim. Sempre que conto isso em meus testemunhos pelo Brasil afora, me emociono, pois esse momento me marcou profundamente.
As vacinas, com o passar do tempo, começaram a apresentar efeitos positivos. Já era visível uma pequena melhora no Cazuza. E isso alegrava a todos, e os dias eram mais felizes. Nós atravessávamos com esperança. E isso era bom para todos. Veio mais disposto, voltando a fazer planos. Tudo isso era gratificante. Como eu já disse aqui antes, em São Paulo aconteceram várias coisas que me alegraram, mas também presenciei momentos de profunda tristeza. Um desses fatos aconteceu quando vim ao Rio de Janeiro ver minha família e encontrei-me com o pastor Jorge, da Igreja Nova Vida, o qual me disse que há muito tempo vinha orando pelo Cazuza, e tinha um grande desejo de visitá-lo. E se eu poderia ajudá-lo nesse seu desejo? Disse que iria conversar com ele, e lhe daria um retorno. Eu já tinha ouvido pela própria boca do Cazuza que não gostava de pastores e padres. Mas em nome da nossa amizade resolvi lhe pedir esse favor. Não foi difícil convencê-lo. Pensou, porém logo disse: tudo bem, Aninha. Diga para seu amigo, pastor, que ele pode vir me visitar, desde que ele não venha fazer como aqueles crentes, que me procuravam para dizer que eu era um pecador, que eu iria para o inferno, que todo bissexual é do demônio. Pode ficar tranquilo, que ele não entrará aqui para te julgar. Então está bom. Liga para ele e diz para ele vir. Fiquei muito feliz, e logo liguei para o pastor, que já estava em São Paulo, e pedi que viesse, quando o relógio marcava 13h40, que era mais ou menos o horário que nós havíamos marcado. Dona Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, entrou no quarto e escutou nossa conversa sobre o pastor, e ficou sabendo que ele iria visitá-lo. Logo demonstrou-se contra, disse que pastor não seria uma boa, que as experiências com outros não foram agradáveis, e que era melhor não recebê-lo. Tentei convencê-la, explicando que esse pastor era jovem, cabeça aberta, mas ela não voltou atrás, e para minha tristeza, Cazuza pediu que eu desmarcasse a visita. Fiquei triste, e muito chateada. De repente me ver numa situação bastante constrangedora, de ter que dizer que Cazuza não iria recebê-lo. Sendo mais clara, me senti derrotada. Mas clamei por Jesus, e disse a Satanás: você teve esse jovem muito tempo em suas mãos, fez o que bem quis com a vida dele. Mas agora a história é outra. Jesus me colocou no caminho dele, e me ensinou a amá-lo. Escuta bem, Satanás. Nada fará com que desista de lhe falar da força poderosa e transformadora do amor de Jesus. E graças a Deus, o Senhor me fortalecia a cada dia. Ele havia levado a Bíblia. E de madrugada, quando todos já tinham ido dormir, entre um filme e outro nós pegávamos a Bíblia, líamos, e após eu lhe explicava o que ele queria saber. Uma noite, lendo o Evangelho de Mateus, eu lhe expliquei sobre os ensinamentos de Jesus, mostrando-lhe a importância de saber perdoar, não guardar rancor, a valorização do próximo. E ele prestava muita atenção em tudo que eu lhe falava. Passado alguns dias após aquela noite, eu entrei no quarto dele, e o encontrei abraçado com uma tia sua, a qual fazia algum tempo que eles não se falavam. Assim que me viu, sorriu, e disse: Aninha, aprendi na Bíblia sobre o perdão, e perdoei a minha tia, em nome de Jesus. Assistindo aquela cena, senti que em momento algum, Deus estava me deixando só. Eu estava sendo um canal dele para falar do amor do seu Filho Jesus Cristo. E senti-me feliz em ter trancado a matrícula no IB, faltando apenas poucos meses para me formar. E em ter deixado meus familiares para estar em São Paulo. Tudo isso passou a ser um nada, quando vi o Espírito Santo agindo naquela vida. A partir daí ficou muito mais fácil evangelizá-lo. Entramos firme, e a curiosidade dele era imensa. Era como uma criança, na escola dominical, me enchia de perguntas, porque eu estudava teologia. Como era Deus? E Maria Madalena, como era o amor dela por Jesus? Se Jesus era homem ou Deus quando estava com ela, porque pelo que ele entendia, achava que Maria Madalena era apaixonada por Jesus. Resumindo, eram as perguntas mais loucas que se podia fazer. Notava-se que ele era leigo em todos os aspectos quando o assunto era Deus.
e eu tive que abordar o método que se adota quando se vai evangelizar uma criança. E aí foi o período que mais lemos a Bíblia juntos, porém, nisso tudo havia algo que me incomodava. Cazuza já havia falado para mim, e declarado à imprensa que era bissexual, e eu queria achar uma forma de mostrar-lhe que Deus não aprovava isso. Comecei a orar, e uma certa noite, ele mesmo tocou no assunto. Ana, o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? A Bíblia não aprova. Deus abomina. Quando ele criou a humanidade, criou apenas dois sexos, o homem e a mulher. Você pode me provar pela Bíblia? Claro. Existem vários outros capítulos da Bíblia que falam a respeito, eu irei procurar e depois eu lhe mostro, mas no momento abra a sua Bíblia em Romanos 1, versículos 18 a 32 e leia. Realmente, aqui na Bíblia está falando, e se está escrito eu acredito. E você se casaria com um bissexual? Não. Eu não me casaria. Vocês é que estão certos, pelo menos vocês não ficam expostos ao vírus da AIDS. Puxa. Se eu tivesse te conhecido há mais tempo, talvez não chegasse onde cheguei. Quem sabe? Eu quis viver 100 ou 1000 anos, em 30. Quis fazer tudo. Tanta loucura. Hoje poderia estar casado. Ter um filho para quem deixar minhas coisas. Minhas músicas. Admito que vacilei. Minha vida é um apocalipse. Estou no fim. Sabe, Ana? Hoje tenho uma ideia diferente dos crentes. Eu imaginava que ser crente era ser bobo, que os crentes eram pessoas analfabetas, que viviam de um lado para outro, com a Bíblia embaixo do braço dizendo que tudo é pecado. Imaginava que fossem pessoas que não iam à luta, e você sabe que sou super a favor das pessoas que remam contra a maré. Eu agora passei a admirar os crentes. Tiro o chapéu para vocês. Os meses foram passando e a vacina começou a não mais fazer efeito. Por mais que tentássemos de tudo, não obtivemos sucesso. E Cazuza voltou a emagrecer, já não andava mais, seu quadro clínico estava cada vez pior. Certo dia, estava aborrecido. E não queria receber ninguém. E me chamando junto dele pediu, puxa Ana, eu estou cada vez pior, só emagrecendo, não ando mais. Me faz um favor. Ore para seu Deus, no qual você confia tanto. Peça a ele que ilumine a mente de um cientista maluco. Para ele encontrar a cura da AIDS, pois só ele pode fazer isso. Olhe Cazuza, esse meu Deus pode ser o seu Deus também. Eu sei, mas ore você. Com essa conversa pude ver que a palavra de Deus estava cada vez mais viva. Orei a Deus em cima do pedido dele, porém daquele dia em diante ele foi ficando triste, deprimido. Às vezes chorava, tinha crises e eu deixei de ler a Bíblia pois pensei estar forçando a barra, e eu queria que fosse algo espontâneo, pois ele já sabia que Jesus o amava independente da situação dele. Eu queria levar a ele a palavra de Deus, sem ser estressante, e ele passava por momentos delicados. Numa tarde, ele estava muito arrasado, calado o tempo todo, só olhando para o teto. Quando sua mãe entrou no quarto dizendo, Cazuza, está cheio de visitas na sala. Vamos levantar dessa cama. Ana, ajeite a cadeira para o levarmos para a sala. Não precisa. Eu não vou para lugar nenhum. Não quero falar com ninguém. Que é isso, meu filho? O pessoal veio. Fiz parte desse show. Parte 5. Deixe seu like. Inscreva-se neste canal. O pessoal veio do Rio, só para te ver. Se anime. Cadê aquele Cazuza, alto astral? Eu não estou legal. Não quero ver ninguém. Não estou afim. Tudo bem. Eu vou ligar para uma amiga minha. Ela é espírita, por telefone mesmo. Você conversa com ela, e você vai sair dessa depressão. Eu não quero falar com macumbeira nenhuma. A minha vai orar comigo. Nós vamos ler a Bíblia, e eu vou melhorar. Ela tem feito isso. E tem ajudado muito. Eu quero que ela fique no quarto. E ore comigo.
Inclusive ela fazia isso toda noite, eu não sei por que ela parou. Realmente eu parei porque você andava deprimido, chateado com Jesus achando que ele não te dava cura. Você estava questionando muito a Deus, aí eu parei, eu não quero te forçar a nada. Mas se você quer, eu fico feliz. Vamos fazer isso agora. Então fique com a Ana. Que eu vou mandar as visitas esperarem. Ana, leia aquela passagem lá de João 11, que Jesus visita Marta, Maria e Lázaro. Eu gosto demais desta passagem. Puxa, Lázaro já estava morto há 4 dias. Só Deus mesmo para ter este poder. Claro, ele é o mesmo hoje, ontem, e será eternamente. Aproveitei e li, em Reis 38, e Isaías 38, onde o rei Ezequias pede a Deus mais tempo de vida. E Deus lhe concede mais 15 anos de vida. Ele olhou para mim e disse: que legal! Ele ganhou 15 anos de vida. Será que Deus me daria só mais 2 anos? Eu gostaria tanto de viver um pouco mais. Começamos a chorar, e ele me disse: eu queria apenas 2 ou 3 anos de vida. Mesmo que fosse para ficar numa cadeira de rodas. Eu gostaria de viver. Se esse Deus é verdadeiro, ele pode me ajudar. Verdadeiro ele é. Agora, se for para a honra e glória do nome dele, ele pode te dar a cura. Te tirar dessa cadeira de rodas. Ele é o único que tem poder para isso. Não existe ninguém maior que Deus. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a vida eterna. É ter a certeza que após esta vida, acharemos descanso ao lado de Jesus. É disso que você não deve abrir mão. A partir daí, nós oramos, e ele sorriu. Disse-me que já estava legal. Que queria receber os amigos, e eu o levei para a sala. Logo que entramos na sala, Dona Lucinha Araújo o viu sorrindo. Comentou: olha ele aí, gente. Que sorriso bonito. Eu ia pedir a uma amiga minha que é espírita que conversasse com ele. Mas ele preferiu que a Ana orasse com ele. E não é que fez efeito? Aquela tarde foi uma vitória de Deus. Quando senti fortemente o Espírito Santo trabalhando. Os dias passaram e, como já previa, Cazuza piorava cada vez mais. Um dia ele teve uma hemorragia digestiva, que complicou muito seu quadro clínico, a ponto do médico pedir sua internação com urgência. Isso nos deixou tristes. No hospital 9 de julho, onde ele se internou, às vezes eu olhava e pensava: amigo, está cada vez mais difícil você retomar para o Rio. Mas continuava orando, pedindo a Deus que contemplasse o pedido dele. Dias depois ele abriu os olhos e voltou a falar. Porém o médico nos disse que ele teria que voltar para Boston, nos Estados Unidos, pois só lá teria as medicações adequadas, e que também estava surgindo um novo remédio, o DDI, o qual zerava o vírus. E lá ele poderia tomar essa medicação e ter mais chance de restabelecimento. Então ficamos até ele ter uma melhora, para poder viajar. Eu não tinha pretensão nenhuma de sair do Brasil. Mas Dona Lucinha Araújo me chamou dizendo que era necessário que eu fosse, pois Cazuza se sentiria melhor. E só eu tinha esse carinho todo por ele. Isso me comoveu. E decidi vir ao Rio, dar andamento na papeladas que precisava para deixar o país. Após tudo pronto, ficamos esperando ele ter uma melhora. Um dia encontrei-o acordado, muito disposto, tentando decorar uma letra de música. Oh, minha coisinha! Você está bem? Que bom! Sorriu. Só quem pode usar esse termo é minha mãe. Brinquei só para ver se você estava legal. E pelo visto está. Aproveita que você está aqui, e me pegue lápis e papel. Pois estou com a letra de uma música na cabeça. Pronto, pode falar. Anote aí. Eu acho que ele ficou maluco. De tanto voar e voar. Bem, gostei. Está à sua cara essa música. Você gostou mesmo? Gostei sim. Você já assistiu algum show meu?
Infelizmente não. Pois então, quando eu melhorar, irei fazer um show especialmente para você. Vou gostar muito. Mas para que isso aconteça, nós temos que ir logo para os Estados Unidos. Assim você se recupera com mais rapidez, e volta logo ao Brasil. Para fazer o meu show. Ok. Você quem manda. Já que eu mando, deixe eu ligar para sua mãe para avisar que a coisinha dela está acordada e pronta para embarcar rumo à terrinha do tio Sam. 2 dias depois, embarcávamos para os Estados Unidos. Eu pude ver como nunca o carinho dos pais dele para com ele. Era grande a multidão de fãs que o aguardavam na saída do hospital, e o mesmo acontecia no aeroporto de Cumbica, onde embarcou para sua última viagem ao exterior. Viajando no trem da morte. Estados Unidos. Nossa viagem não podia ser em avião de carreira, pois correríamos o risco de Cazuza piorar durante o trajeto. Foi fretado um jato. Mas mesmo assim ele teve seu quadro clínico abalado, e quando lá chegamos, não lhe foi permitido o tratamento com o remédio DDI, pois ele estava com o citomegalovírus. Vírus que ocorre em pessoas com baixa resistência, que não precisa exatamente estar com o vírus do HIV. Mas basta estar com baixa resistência. Resumindo, este citomegalovírus não permitiu que ele tomasse o DDI, e isso o deixou bastante triste, pois a nossa ida para os Estados Unidos com urgência tinha como meta o tratamento com o DDI. Então, pelo fato de estar ocorrendo este imprevisto, os médicos do New England, onde ele ficou internado, passaram a trabalhar com o ganciclovir, pois esse remédio mata o citomegalovírus. E era o que nós e toda a junta médica esperávamos acontecer o mais rápido possível. Porém não surtiu efeito algum no organismo dele. Isso nos deixou desanimados, pois os dias iam passando, e o quadro clínico dele não nos trazia confiança, e não foram poucas as incessante, na busca do bem-estar dele. Todos os dias, às 18 horas em ponto, a família do Cazuza e os amigos subiam para a capela do hospital, onde ali davam-se as mãos e rezavam por ele.
Isso me incomodava, pois eu sentia que podia fazer alguma coisa para mostrar-lhes que Deus não se agrada das orações decoradas, e principalmente conduzidas a imagens. Porém, por motivos que não sabia, eu jamais era convidada para essas reuniões. Até que um dia eu resolvi participar por conta própria. Seguimos todos para a capela. Após todos rezarem, perguntei se podia ler a Bíblia. O que me disseram que sim. Abri em Salmos 37, e versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Após explanar a leitura, expliquei-lhes também como devemos falar com Deus e como devem ser as nossas orações. Todos ouviram com muita atenção. Quando terminei, demos as mãos, e eu fiz uma oração de intercessão a favor do Cazuza. Após o término da oração, todos estavam emocionados, e o resultado foi mais uma vitória. Pois a partir daquele dia eu passei a frequentar todas as orações das 18 horas. Toda a equipe médica já tinha chegado a um denominador comum, de que as chances que o Cazuza tinha de tomar o remédio DDI eram as mais remotas possíveis. Porém insistíamos em ver acontecer um milagre, e enquanto esperávamos, trabalhávamos de todas as maneiras para deixá-lo à vontade. Nunca a minha paciência de enfermeira fora colocada à prova como naqueles dias. Cazuza tinha uma dificuldade imensa para se alimentar, e de uma hora para outra, não quis mais a comida do hospital, e através de amigos brasileiros, consegui contratar uma cozinheira brasileira que morava em Sameville. Todos os dias eu ia até lá para buscar o almoço dele, porém logo não quis mais a comida, dizendo sentir vontade de se alimentar com coisas diferentes. Mudamos para a comida tailandesa. E lá ia eu buscar a comida. Depois foi a chinesa, francesa, italiana e por fim, nada mais o satisfazia. Houve um dia em que cheguei a trazer 5 pratos diferentes, e nenhum foi aprovado. Por fim, já cansada, pedi a Deus que me desse uma luz. E logo surgiu a ideia de trazer lagosta, a qual ele aceitou e comeu com o maior prazer. Sua mãe, que neste meio tempo já estava irritada de me ver entrar e sair do hospital, pois fazia 10 graus abaixo de zero, e toda hora eu tinha que colocar casacos e luvas, ela falou: "Você não pode fazer isso, Cazuza. O frio lá fora está insuportável. Você tem que decidir o que você quer. Só você, Ana, para ter essa paciência toda. E inacreditável, que um ser humano seja tão paciente." Apenas sorri e pensei, eu não sou paciente. Mas Cristo em mim me torna muito mais que paciente. E assim eu fui a cada dia exercitando a paciência que Cristo me dera. Era uma noite de segunda-feira quando Cazuza começou a tossir. No começo não estranhei, pois era rotina, porém logo percebi que cada vez mais ele perdia a respiração. Rapidamente coloquei-lhe a máscara de oxigênio, mas não surtiu efeito. Percebi que era algo muito mais sério. Apertei a campainha, e logo chegaram no quarto 2 enfermeiras, que lhe aplicaram a medicação. Esperaram alguns minutos, como não houve reação chamaram o médico, o qual pediu com urgência para colher uma gasometria. Logo saiu o resultado, que não foi favorável. O médico analisou, pediu a presença de toda a equipe, que após conversarem entre si, e tornar a examiná-lo, chamaram em particular seu João Araújo, e Dona Lucinha Araújo, e disseram-lhes, a que nós podíamos fazer, fizemos. Porém fomos vencidos. Ele só tem 2 horas de vida. Eu ainda não sabia da notícia, quando Dona Lucinha Araújo me abraçou, e chorando falou-me: "Eles não têm esse poder. Disseram que meu filho só tem 2 horas de vida. Deus é vida, e só Ele pode nos dar prazo determinado para viver. Não chore não. Vamos confiar nele. Eu não quero que meu filho morra. Por favor, Ana. Ore e peça a seu Deus." O que mais eu tenho feito é isso. Limpando as lágrimas disse, eu vou com João Araújo para o hotel. Ele falou-me que não quer ficar aqui, vendo o filho morrer sem poder fazer nada. Isso, vá mesmo. Qualquer coisa eu aviso. O clima era de total desespero. Todos chorando,
desacreditados, e eu pedindo ao meu Deus que me desse forças, no meio de tanta fraqueza, e suprisse a minha fé, onde já não existia nada que me ajudasse a crer. Às 2 horas da manhã, Dona Lucinha Araújo me ligou, e o quadro clínico era o mesmo. E pediu-me novamente que orasse, pois o desejo de Cazuza era morrer no Brasil, o país que tanto ele amava. Falei para ela pedir a Deus também confiar. Deus ouviu nosso clamor. Quase às 3 da manhã, ele abriu os olhos, e olhando-me falou: "E aí, Ana? O que houve? Que horas são?" "São 2h45 da manhã." "Que loucura!" Eu apaguei, perdi até o jantar. Realmente você apagou, e nos deu o maior susto. Mas graças a Deus está melhor. Melhor e com fome. Descola alguma coisa aí pra eu comer, Ana. Tudo bem? É para já. Após alimentar-se, liguei para os pais dele. E dei a maravilhosa notícia. Foi alegria total para nós, e espanto geral para a equipe médica, que disse que era impossível ele estar vivo, quando lhe deram apenas 2 horas de vida. Glória a Deus! O Deus que eu sirvo, é o Deus do impossível. E onde o homem colocar um ponto final, ele, com suas mãos poderosas, coloca uma vírgula. Tenho esperança. Fiz o que pude. Rio de Janeiro. Como estava visível a todos nós, o quadro clínico de Cazuza dificilmente o deixaria iniciar a medicação com o DDI, resolvemos voltar para o Brasil. Seu João Araújo conversou com a equipe médica. Eles concordaram com a nossa decisão. No dia 9 de março de 1990, chegamos ao Rio de Janeiro. Fomos direto para o apartamento dos pais dele, pois no apartamento do Leblon, Dona Lucinha Araújo resolveu entregar, por não ter mais condição dele residir lá sozinho. Assim que se viu em seu país, Cazuza já demonstrou certa alegria que não demonstrara no período em que esteve nos Estados Unidos. Era nítido a paixão exagerada que ele tinha pelo Brasil. Não é patriotismo exagerado, Ana. É amor mesmo. Não existe no mundo povo mais caloroso que o brasileiro. Não sei quanto tempo eu ainda tenho de vida, por isso eu não quero perder tempo, quero passear em Copacabana, tomar água de coco, ir à Barra da Tijuca, eu quero sentir o meu país. E realmente todos os dias à tarde ele me chamava para sair, íamos à Barra, tomávamos água de coco, em outros dias íamos ao shopping, onde ele mesmo gostava de comprar suas roupas, livrarias também frequentávamos muito, pois ele nunca abriu mão de uma boa leitura, assim eram os dias dele. Após voltar dos Estados Unidos era notável a sua sede de viver, parece que ele pressentia que era tudo ou nada. No dia 2 de julho, observando-o dormir, senti Deus falar dentro de mim que os dias estavam se findando. Logo que entrei no quarto, o médico me mostrou os exames que apontavam taxas muito baixas de plaquetas, glóbulos brancos e etc. Ore para seu Deus, porque as coisas estão ruins, eu já não acredito em melhoras. Vamos orar, o Senhor também pode. Após aquele relato fiquei muito preocupada, e comecei a insistir para que ele tomasse uma decisão ao lado de Cristo. No dia 2 de julho saímos de carro com o segurança e alguns amigos, em direção à Barra da Tijuca e São Conrado. Em um momento em que ninguém prestava atenção ele me disse, o dia está lindo. Realmente esta tarde está esplêndido. Não sei. Mas me deu saudades do tempo de criança. A gente cresce. E é tão estranho. Olha quanta gente que vai e vem nesse calçadão. Cada um teve uma infância. Uma história. O cenário da minha história é essa linda cidade. O Rio de Janeiro. E eu sinto que faltam poucas cenas para terminar essa história. Eu estou me despedindo do Rio de Janeiro. Que bobagem. Pense positivo. Fala baixo para que eles não escute. Senti uma tristeza muito grande em seus olhos, e falei novamente do plano de salvação. No dia 6 fiquei com ele durante a noite, e percebi novamente aquela tristeza no seu olhar.
Voltei a falar-lhe de Jesus Cristo. Disse-lhe que o amava muito, e que nós iríamos nos encontrar de novo no céu, se ele aceitasse a Jesus. Ele estava muito fraco, e não respondeu. Insisti. Cazuza, escute, é importante que você tome uma decisão. Tem que ser agora, tem que ser já. Você está partindo, e precisa de uma decisão ao lado de Cristo. Você não pode perder tempo. Eu sei. É importante dizer isso a você? Não, fale para Jesus. Que você o aceita como Salvador e Senhor em seu coração. Ele balançou a cabeça, e eu não insisti mais, pois percebi que chorava. Sentei junto à cabeceira da cama e, passado algum tempo, ele concluiu: você me disse que o ladrão da cruz aceitou a Jesus na última hora. Sim, é verdade. Após essa nossa conversa, ele ficou por um tempo em silêncio, e logo adormeceu. Ao amanhecer entreguei o meu plantão, e horas depois fui para casa, mas algo falava dentro de mim: você caminhou a segunda milha. Sentia que era Deus quem me dizia tais palavras. No dia 7, quando retornava ao apartamento de seus pais, o porteiro me deu a notícia que ele havia falecido. Tomei o elevador e, ao chegar ao 17º andar, a enfermeira me confirmara a notícia, dizendo-me que ele passou muito mal durante a noite, e mais ou menos às 7h10 da manhã faleceu. Logo apareceu Dona Lucinha Araújo, que me abraçou chorando. Disse-me: é Ana, o nosso garotinho se foi. Todos que testemunharam sua morte dizem que ele morreu tranquilo. 2 meses após sua morte. Um amigo da área de saúde me convidou para assistir uma palestra sobre a AIDS, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Era uma tarde cinzenta, e caminhando pelas ruas de São Paulo, eu recordava com saudades os meses que passei com Cazuza naquela cidade. Ao chegar naquele auditório, já repleto, sentei-me e prestei atenção em tudo o que o palestrante falava. Já no final da palestra, ele fez um comentário sobre uma frase que o Cazuza falara para ele: minha enfermeira me transmite paz, e só Jesus dá essa paz. Ao término, saí andando pela tarde cinzenta de Sampa com aquela frase repetindo em minha cabeça: minha enfermeira me transmite paz, e só Jesus dá essa paz. Sorri baixinho e disse: obrigada. Jesus, obrigada. O apelo. Caro leitor, conviver com o Cazuza, no período mais crítico de sua vida, foi para mim caminhar a segunda milha. Como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e versículos 40 e 41, que diz assim: ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso quer dizer que temos uma grande responsabilidade em cuidar do nosso próximo. Jesus nos ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mesmo que eu não fosse enfermeira, ainda assim, teria a responsabilidade de falar do amor de Deus às pessoas que não o conhecem. Hoje Deus continua chamando pessoas como fez com Abraão: eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 e 3. Como Abraão, você também é chamado para ser uma bênção no lugar onde está. No passado, Deus chamou Abraão, mas ele não foi o único que recebeu de Deus destaque. A história bíblica conta de centenas de homens e mulheres que foram chamados por Deus. Meus queridos irmãos, quando Deus chama, Ele o faz, para abençoar ricamente sua vida. Portanto, seja você um representante de Deus aqui na terra, que pregue a sua palavra com poder, sem nenhum preconceito, aos homossexuais, prostitutas, viciados em drogas, árabes, judeus, africanos. A qualquer pessoa sem olhar a classe social, raça ou crença. Enfim, fale do amor de Jesus a todas as nações. Vivi momentos difíceis com o Cazuza. Uma pessoa pública, bissexual declarado, usou drogas ainda bem jovem. As gravadoras fizeram álbuns especiais, que estão fazendo de Cazuza uma eterna lembrança. Ele morreu, continua vivo através de músicas que revelam a inquietação desta geração. Com toda a sua inquietação, ele parou para ouvir, e ouviu a palavra de Deus.
Após uma crise respiratória, onde ele quase morreu, após melhorar, Cazuza confessou: eu quero aceitar Jesus. E orou comigo assim: eu, Cazuza, um pecador. Me arrependo dos meus pecados. Nesse momento, reconheço que Deus enviou o seu Filho para morrer por mim. Agora eu entendo que Jesus morreu na cruz, derramando seu sangue para me salvar. Nesse momento, eu te peço, Senhor Jesus, que me receba como filho seu. Te aceito pela fé no meu coração. Dei graças a Deus quando Cazuza fez essa oração, mas ainda continuei falando do amor de Deus a ele e à sua família. No fundo, eu gostaria que houvesse tempo para ser publicado na imprensa essa decisão. Não houve tempo. Por isso, nos meus últimos momentos com ele, ele me falou sobre o ladrão da cruz, que foi salvo por Jesus naquele mesmo momento. Quero te convidar, prezado leito, a fazer como Cazuza. Aceite Jesus em seu coração. Pela fé. Faça a oração que Cazuza fez, colocando seu nome. Não deixe para o último momento, ok? Agradecemos a todos que acompanhou todos os capítulos do e-book narrado. Fiz parte desse show, postado aqui neste canal. Evangelize alguém com os nossos vídeos. Amém. Fiquem com Deus e até mais.